Bueno, hola a todos, bienvenidos a este webinar de FIFARMA, un webinar muy importante Olá a sobre todos, inteligencia bom artificial y dia, Big sejam Data. todos Hablamos bem-vindos sobre sobre insumo importante para sobre este cómo webinar de revolucionando la prevención, FIFARMA sobre a diagnóstico y inteligência manejo de artificial, o diabetes Big Data, en sobre a América Latina. revolução, prevenção, Antes diagnóstico de e o iniciar, manejo da quiero diabetes na América comentarles que Latina. este E antes webinar de está começar, eu en quero traducción falar para simultánea en vocês que español, nós inglés y temos portugués, tradução así que les quiero simultânea dar em las espanhol, indicaciones portugués e básicas de cómo inglês acceder a para él. que En possam la pantalla están acessar. viendo Vamos tres passar as pasos básicos. El instruções. primero es Na en la tela, parte vocês inferior. estão vendo Van a três encontrar un passos icono de básicos. un Vocês vão mundico que dice encontrar na interpretación. tela um Entonces ahí le pueden ícone dar clic. que é um Luego elegir mundo el idioma que en el diz cual usted se sientan más interpretação. cómodos, Vocês si vão el clicar inglés, ali e español o vocês vão portugués. escolher o Y luego idioma en la de parte sua inferior hay preferência. un espacio E que na dice parte silenciar el audio inferior original. também Entonces tem ahí um con esos tres espaço pasos que ya ustedes diz pueden estar silenciar o áudio en el idioma de su original. Então, preferencia. vocês podem seguir Guiado esses para ello passos está el para o código idioma que da es el preferência de número. vocês. Quiero darle la E bienvenida a agora, Janetina, directora oficialmente, eu ejecutiva de quero dar as FIFARMA, para que boas-vindas abramos el para a webinar con sus preguntas. Janetina, que é a Janet, diretora bienvenida y executiva da bienvenidos a todos. FIFARMA, para dar as Muchas boas-vindas. gracias, José. Bem-vinda, Muy Jan. bienvenidos todos. Como dijo José, mi Ok, nombre es Rose, Janetina, soy la directora como ejecutiva de eu, FIFARMA, Rose la comentou, eu sou Federación Janetina, Latinoamericana de la sou Industria diretora da Farmacéutica FIFARMA, de que é a Investigación y indústria Desarrollo. farmacêutica de FIFARMA pesquisa e creemos firmemente que la desenvolvimento. innovación en salud A tiene que FIFARMA ser y debe ser y acredita hacer que parte a esencial parte de da todos los saúde esfuerzos deve por mejorar la ser calidad de vida de las essencial personas. com todos os Junto con la esforços para Academia Nacional de melhorar a Medicina qualidade de México vida hemos das creado pessoas. este Junto com a espacio, Academia de tenemos un Medicina espacio do México, único nós para criamos esse impulsar nuevas soluciones espaço y único construir para mejores impulsionar mercados novas de salud. soluções Hoy para más dar que nunca melhores somos resultados à testigos saúde. de cómo la Hoje, innovación mais do avanza que de forma nunca, somos exponencial en testemunhos de todos como los a saúde ámbitos y avança la salud sin exponencialmente em duda todos no os es la âmbitos. excepción. E a La saúde inteligencia não é a artificial nos ha exceção. abierto las puertas A a un universo inteligência de artificial posibilidades. abriu as Precisamente hoy portas para um tenemos la universo de oportunidad de escuchar al possibilidades. profesor Davis Inclusive, Osborne, hoje nós vamos CEO ouvir de o Otto professor Wisborne de Davis Alemania, Hobson, quien que nos explicará ele cómo la vai nos inteligencia artificial y el apresentar Big como a Data están inteligência transformando la artificial e prevención, Big Data el está transformando a diagnóstico y el manejo de previsão, la o diabetes en diagnóstico e o América Latina. manejo da diabetes na Luego, América la sesión será Latina. clausurada por la doctora Ana Carolina Depois Sepúlveda, vai ser ter o cerramento vicepresidenta de pela la Academia doutora Nacional Sepúlveda, de que é Medicina. vice-presidente da Academia Pero Nacional antes de de Medicina. entrarnos en esta Mas antes conversación, de que estoy segura entrar que será una neste conversación muy tema, que importante eu tenho certeza que que vai ser seguramente nos dará muito elementos importante e que vai esenciales nos hacia dar el futuro, elementos tengo el gusto essenciais de para o dar la nosso palabra futuro, a Emily eu quero Morris. Emily passar es a la palavra directora para a general de Emília Sanofi para Morris, que é Latinoamérica y diretora México, y para ella nos a dará una introducción América desde que Latina, no México México, en el e día de vai hoy. introduzir o Como dijo tema de José, les hoje. recordamos a todos que Como tenemos você traducción falou, eu quero simultánea. Please, lembrar a todos everyone, que nós if you're temos joining right tradução now, please simultânea, know that there is interpretação. simultaneous Então, translation qualquer um que estiver se to unindo, Spanish, English saibam and que Portuguese. tem Bienvenidos todos, que interpretação disfrutemos este simultânea para evento y que espanhol, podamos português e inglês, recoger e que insumos, possamos elementos, eh, ter reflexiones hacia el futuro. canais Muchas gracias. para Emily, please go ahead. insumos para o nosso futuro. Good Emily, a morning. Thank palavra you, é Janet. sua. First of all, Bom dia a thank you for the todos. Mais introduction. uma vez eu quero agradecer. First of all, welcome E everyone quero again. agradecer também a Good morning, apresentação, everyone, and quero dar happy as Friday. It's a boas-vindas a pleasure to be here todos with all mais of you uma today. vez. Bom dia a Let me todos start by e thanking que tenham FIFARMA uma excelente and the sexta-feira. E é um Academia prazer Nacional de estar aqui com Medicina vocês. for hosting us Eu quero today and all of agradecer you for também joining a such a FIFARMA e a relevant Academia event for Nacional de Latin Medicina America. por We're estarmos all aqui aware, right? hoje. I mean, it's in E everyday esse evento é use muito in our relevante para a lives how América artificial Latina. Todos intelligence nós is transforming the sabemos world that que we na know, nossa vida and Sanofi diária is no vemos que a exception. inteligência In artificial está fact, we transformando o have mundo made que a very conhecemos. strong commitment and are doubling De down fato, in this temos area. um compromisso AI and muito big data is forte already sobre isso, e transforming how estamos we work duplicando as across forças our nessa research área. and E development platforms, our a IA e a Big commercialization Data work, está our transformando a clinical trials, forma and como so much trabalhamos nas more. plataformas de And it's pesquisa, enabling us to desenvolvimento, accelerate estudos innovation, to clínicos e enhance our muito decision mais, e making nos every está day, habilitando and to para uma ultimately improve aceleração patient e outcomes também uma tomada faster. de So decisão I'm proud to say that ideal Sanofi is an diariamente e R&D melhorar o driven resultado AI dos powered pacientes. biopharma company Isso, para mim, committed é um to improving prazer. people's lives. E We're essa working incredibly hard on é our uma vision empresa to de become the biofarma que first está usando a biopharma IA company that para is actually trabalhar powered para as by AI at pessoas. Estamos scale, trabalhando muito with the forte goal para of que really essa cutting in half the empresa time seja from e alcance initial uma em grande discovery escala e to reduzir commercialization a of our innovative metade treatments. And em that would relação ao obviously have a descobrimento significant inicial impact on para a patient comercialização lives dos nossos and tratamentos accelerating inovadores. innovation Isso in pode ter Latin um impacto America and beyond. significativo na vida dos Today,
pacientes e acelerar também a inovação na vida dos pacientes. Hoje vamos descobrir o potencial transformador da IA e da Big Data e também para transformar muito melhor e trabalhar melhor com a diabetes na nossa região. E não poderíamos pensar melhor de convidar para estar conosco o professor David, que vai comentar sobre o estudo regional importante e que também vai nos guiar
e no uso dessas ferramentas para poder melhorar tudo isso na saúde. Então, é um prazer dar as boas-vindas ao professor Oswald e vou passar a palavra a ele. Muito obrigada. Thank you so much, Emily. It's a Muito great pleasure to be obrigado, here Emily. today. É um prazer estar aqui I think it's the hoje. first time again in Latin America Eu since acho que é a a primeira couple of vez months, but I will na return América next week again. Latina já em alguns I hope meses, you can hear me mas eu very vou good. voltar sim na próxima Um, semana. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Super. Sim, estamos Thank you ouvindo so much muito for bem. Sanofi for supporting Muito us in this project obrigado, about AI por and big nos data apoiar nesse revolutioning projeto da diabetes IA e da prevention, Big diagnosis, Data, and management in Latin revolucionando America. I want to a start why is this prevenção, so o important? diagnóstico e o And manejo da diabetes na América I have Latina. Eu good quero news começar from dizendo Germany, por que where tudo I'm isso é importante. headquartered. E eu For tenho the boas first notícias time, da our new Alemanha, onde eu chancellor, estou agora. Pela Mr. primeira Merz, vez, announced o that nosso health is the cost, chanceler but we should see it as a anunciou que sector. a And in the saúde já past, we não é forget um that this custo, sector mas is nós estamos growing vendo faster como than um others, setor. and E às this is vezes, a sector of no prosperity. passado, se esquecia que I'm esse really setor se thrilled crescia about this muito, e então statement. agora já é um It's setor openly próspero. E eu available, estou muito and he emocionado understood por essa what declaração we, do chanceler. as partners, try to push ahead over the Realmente, last isso years. fez com que But nós this is only the first entendêssemos step. que The second nós, step junto is com nossos what we also parceiros, did together with tentamos the impulsionar pharma, nos últimos that we anos. need to E ask outra coisa é o why que should we invest fizemos in juntos com health? a FIFARMA Why is it é smart to saber que invest nós in health? precisamos perguntar Because mais next to por the que economic investir footprint mais em part, saúde, por what que we é also mais did for inteligente selected investir Latin nessa American parte. countries, A parte it's important to também see dessa marca, why do né, we que temos need para a América strong Latina, é muito partners importante in the ver healthcare por que sector? nós Because we precisamos have parceiros muito fortes future no setor diseases da which saúde, create a certain risk porque to nós temos societal doenças prosperity. futuras And que we did the são algum socioeconomic burden risco para a study, prosperidade and da as an sociedade. E example, in nós Brazil, fizemos esse diabetes estudo, mellitus esse type cadastro 2 creates socioeconômico, por damage to exemplo, no GDP Brasil, a of diabetes tipo 1.2%. 2, ela In Mexico, it's afeta o PIB 1.7%. em 1,2%. And No we need to México é think about how we can 1,7%. reduce E nós this precisamos socioeconomic burden pensar em today, como podemos which will maybe reduzir essa increase carga in the future socioeconômica, due to an principalmente elderly hoje, porque society pode or aumentar no other effects. futuro por And causa now da AI and sociedade big que vai data ficando are the cada vez third mais velha, ou important inclusive topic. por How outras can we razões. use E é aqui onde AI and entra a big Big data Data e a to IA. really Como podemos optimize usar processes to a create inteligência better artificial health e a for Big Data patients, para even otimizar detect processos para diabetes criar very melhor early, saúde para os and then pacientes, save inclusive money and detectar reduce the risk a of diabetes socioeconomic burden? precocemente e também I economizar structured my dinheiro e presentation reduzir the também following. os So it riscos will take around sociais, os 30 problemas minutes. sociais. Então, eu First, tenho a minha it's all apresentação que vai about levar the mais ou menos definition and 30 background. minutos, ok? Então, Then primeiro já vamos artificial falar sobre a definição, os intelligence. antecedentes, What kind of applications depois do we sobre a have inteligência in artificial, diabetes que for tipo de Latin American aplicação nós countries? temos Then I want to na describe to you the diabetes economic para a footprint América of Latina e AI depois eu applications, quero falar com vocês opportunities and sobre a also marca challenges. And one econômica key topic no what uso we da IA, definitely as shouldn't oportunidades e forget também is os ethical and desafios. data privacy E algo que considerations, which we definitivamente não also podemos need to esquecer address. são as And in the considerações end, éticas policy e implications. privacidade de dados. Então, e If as we talk implicações about das políticas artificial também. intelligence, first of all, we Se need to define it, falamos right? sobre a inteligência artificial, nós temos que We need primeiro to define it definir isso. that it's kind of an umbrella of machine learning E and nós deep também learning, temos que right? saber que ela And é big como data um means that guarda-chuva in combination to it, e that então a we are Big Data collecting big significa que data and tudo isso complexity data combinado, sets in fazendo the tudo last isso years, combinado, which we need to vamos deal with and copilar which we have dados not used dos últimos anos for que precisamos certain abordar purposes e like usar to fight against para diabetes. determinados propósitos What are para a the luta challenges contra a in diabetes diabetes. care? We have Quais late são os diagnosis. desafios no cuidado da Many diabetes? people Nós remain temos o diagnosed diagnóstico for years. tardio, It muitas requires pessoas multidisciplinary passam muito care, tempo, muitos anos sem limited healthcare ter capacities. um Don't forget about this, diagnóstico, especially at the precisam primary de care level. cuidados And patients multidisciplinares, must tem que ter actively alguns manage the disease. cuidados a And this nível is a primário good de thing saúde e where alguns AI really can pacientes têm que help. manejar tudo isso ativamente. Então, aqui Overall, this makes temos diabetes care complex uma boa and dica resource de por intensive, que and then a IA AI pode can ajudar em play a tudo crucial isso e role. onde. Então, às vezes, a gente precisa What muitos can recursos e é what aí can onde be a the role IA of tem um AI in papel diabetes muito care? importante.
Qual é AI o can papel improve da early IA diagnosis, no controle da help diabetes? manage Pode conditions melhorar o remotely, diagnóstico precoce, promote self-care pode via real-time gestionar e data, manejar os pacientes reduce the remotamente, need pode for in-person promover a visits, atenção da saúde and com behind dados em tempo everything, real, também it's reduzir resources, a which necessidade de visita ou is consultas effective. presenciais. E, além disso, tem todos os outros We recursos what que we são see muito um, efetivos. O que vemos that aqui também. already now AI supports different aspects of diabetes care. So the prediction of Aqui nós vemos diabetes, também que a so IA, there ela are suporta AI vários aspectos algorithm em relação ao use controle da genetic and diabetes. clinical Tem data alguns um, algoritmos da yeah, IA to que make são better usados na parte assessments. genética, We como have os the dados diagnosis clínicos, of para diabetes, where fazer we are avaliações using melhores e AI também ter o that we diagnóstico da are diabetes, onde facilitating earlier estamos and more usando precise a diagnosis IA. of Isso, diabetes. isso tudo And also in the facilita management of diabetes, diagnósticos AI precoces e predicts mais upcoming precisos da episodes diabetes. E with em the relação à phenotype gestão or bulimia da or diabetes, other ela risk prevê factors. alguns And so we see episódios ou already outros fatores de some riscos. Também ideas along the vemos patient que journey já tem where algumas AI outras is used. ideias This em is relação à only experiência the do starting paciente, point. onde ele usa a IA, If mas we are esse going é deeper in the somente three o ponto de dimensions, partida. we have a current landscape Se in vemos diabetes mais a prevention and fundo essas prediction. três Um, dimensões, we have effective nós prevention in chegamos 11 ao ponto countries, de used prever on public a policy, diabetes, population level previsão intervention, efetiva e prevenção and efetiva nos países da behavior América Latina. strategies. Temos também a parte da What saúde the use of pública, AI intervenção, can do, estratégia de the goal comportamento. must be E quem AI can pode predict usar, o who's que a IA likely to pode develop fazer? O diabetes objetivo dela é que eu before possa symptoms appear. prever quem tem AI mais can leverage probabilidade de data from desenvolver health diabetes antes de records and aparecer os wearables to sintomas. A detect IA diabetes pode risks early. unir dados And the para impact would be an detectar early esses riscos de identification diabetes enables precoces. E o timely impacto interventions, seria uma potentially reducing identificação future precoce diabetes mais cedo, incidences. que também Coming to potencialmente diagnosis, reduzindo a the incidência goal de is uma that we futura can diabetes. classify E agora, diabetes para a parte do types, diagnóstico, o T1, objetivo é T, poder classificar os T2, tipos de TB, diabetes. TC, that we maybe have a better classification of Podemos diabetes support determinar se é personalized tipo 1, tipo treatment, 2 e ter uma melhor and classificação para identification of suportar essa diabetes, care complication tratar, risks. fazer um tratamento The impact could especializado, be ver as enables complicações, quais são os non-invasive, riscos, e o cost-effective, and impacto scalable disso screening tudo using poderia local data ser. sources, helps Esse primary impacto care settings habilitaria as lacking fontes access de to advanced dados, lab de tests, novidades nesses and dados, que supports seriam personalized escaláveis, treatment também planning. Last ajudaria but not least, the na management. parte da saúde Um, primária, que não tem as the capacidades para os management laboratórios. E of aqui diabetes nós também goals. temos, em relação ao AI tratamento, in o diabetes manejo da first, diabetes. AI in diabetes Então, health a IA education, so we can create better e understanding na of parte da diabetes. diabetes e na educação da saúde. AI-based Assim, podemos criar automated muito diet mais educação monitoring relacionada à provide tools for diabetes. tracking food Um intake. So monitoramento it's still ideal de a uma way dieta, isso simple, também nos but dá it's ferramentas also para a poder huge challenge. controlar o que a pessoa AI está in personalized consumindo. physical É uma coisa therapy simples, mas for tem um diabetes. grande impacto. AI in Também blood a glucose fisioterapia monitoring and física prediction. personalizada So para a that we use diabetes, data a from glicose no CGMs, sangue para a wearables, prevenção e real-time monitorar, glycemic control, também and improved vários basic dados, control. as variáveis, o AI in drug controle therapy glicêmico for em tempo diabetes, real. so that we Então, optimize a IA personalized e a anti-diabetic terapia de medication dosing. medicamentos através And this da is IA. also a Então, a huge gente pode impact to manejar diverse tudo aí, patient também os scenarios. medicamentos, as doses, e isso tem um grande impacto para diferentes There are cenários dos some pacientes. the current landscape in diabetic Agora, complication, tem um panorama atual complication sobre as management. complicações do The goal diabetes must be e to também achieve o to manejo. really to improve early detection and proactive management O of diabetic objetivo deve complications, ser and melhorar that we o use a model manejo of the precoce case na estimations, identificação da diabetes. Temos que usar individualized risk modelos com calculations, estimativas enabling e clinicians to cálculos initiate de early riscos interventions. individualizados, And AI facilitando aos clínicos algorithms fazerem can do uma so. intervenção And mais cedo. we need E to os see how algoritmos this podem works. fazer tudo The impact isso. would be
Nós precisamos ver e também esperar que tudo isso funcione. O impacto aí seria na habilitação dos médicos e os clínicos para que possam priorizar os pacientes de alto risco antes que as complicações progressem. Por exemplo, a IA, a gente pode usar com sucesso nas imagens de retina, num cuidado primário, de maneira autônoma, levando a uma redução da retinopatia diabética e ao edema macular. E a IA já comprovou isso, e o resultado A é muito high-performing bom. system with a sensitivity of 87.2% and a É um specificity sistema of que tem um alto 90.7% desempenho, in geralmente é detecting more than mild cases. 87,2% de This is a sensibilidade e great result in especificidade, prevention muito of alta vision também loss na achieved by detecção de early casos detection mais primary leves. care. E como resultado, é uma excelente Here are prevenção na some perda da studies, and visão we quando will ela é definitely detectada we will share precocemente. E aqui temos shortly alguns the estudos e presentation afterwards. nós vamos There compartilhar a are recent apresentação com vocês publications from depois, Argentina ok, and pessoal? Brazil. Então, aqui What is tem the economic alguns dimension of aplicativos AI? também So we have bem already recentes da described rising Argentina e do diabetes Brasil. prevalences, Então, limited qual é a sources, parte econômica da IA? Eu já falei especially in sobre a financial terms, prevalência da and diabetes, yes, algumas it's fontes seen as a cost ilimitadas e driver também em relação because we financeira. have E nós late vemos aqui diagnosis, como um we have impulso nos custos, hospitalization, porque nós temos and specialist diagnósticos tardios, shortages. hospitalizações, também And temos these are the poucos steps where AI especialistas. Então, can esses são mitigate os these passos through early detective nos quais detection a and IA vai poder diminuir através de uma detecção e um monitoramento precoce. how can we optimize AI-driven health systems? AI supports predictive Como analytics to podemos forecast otimizar os population level sistemas trends. impulsionados pela IA? A This IA apoia as won't be analíticas enabled 10 de years ago. It previsão enables para proactive ver planning a for healthcare services and previsão, as resource tendências das allocation. populações. It guides Então, isso facility-level aumenta a decisions parte like proativa para staffing, os bed recursos e a allocation, and assignação supply dos management. recursos também guia This as improves decisões system e efficiency, instalações, a quantidade de readiness for pessoal, demand o surges, número de and camas. Isso budget melhora optimization. a eficiência do sistema e também ajuda no aumento de How demanda can e também AI para o orçamento. impact cost reduction? Como a IA So pode we ter um already impacto talked sobre a about redução de fewer custos? hospitalizations and complications. Nós já falamos I de don't menos want to repeat through hospitalizações e all complicações. the points, but this Eu reduces não the need for quero emergency repassar todos care, os pontos long de novo, hospital tá? Mas stays, isso reduz a and long necessidade treatments. de ter um cuidado de Then urgência we have ou optimized treatment estadias and resource hospitalares use. muito longas. Também This reduces the temos need for um uso de overuse recursos e and underuse of tratamentos treatments, otimizado. Isso lab reduz a tests and necessidade clinical de um visits. sobreuso We have an ou um efficient chronic subuso de disease monitoring. tratamentos e laboratórios This ou visita ao hospital. automated Também temos o digital monitoramento de monitoring doenças crônicas eficiente. reduces E esse in-person appointments. monitoramento digital This saves automatizado time for the provider reduz as and consultas also presenciais. reduce Isso vai economizar tempo administrative para o costs médico e também reduz, while diminui maintaining os care custos and quality. administrativos, enquanto And it mantém o reduced cuidado e a diagnostic qualidade. errors, which is really a Também relevant point reduz as os well, erros nos diagnósticos, because the que é diagnostic um ponto tools, bem muito relevante, because we porque have as diagnostic ferramentas de tools, and diagnóstico, this como temos essas AI-driven ferramentas tools reduce diagnósticas, misdiagnosis, essas delay ferramentas diagnosis, impulsionadas and pela cost IA, related to o que advanced stage elas disease fazem? and Elas poor detectam outcomes. erros no Last but not diagnóstico least, ou the preventive diagnósticos care and health mais management. atrasados e This um guides avanço da target doença cost-effective em intervention rather than late-stage treatments. relacionada a esse So you atraso. see, E there quando are a lot of falamos da impacts saúde AI can deliver preventiva, nós to vemos reduce que costs tem in um diabetes care. grande impacto que a IA I pode like dar much para more reduzir no in the custo do last cuidado years. da I think it's diabetes. even more important to think about the Nos workforce in últimos different anos, eu acho que tem countries sido muito in mais the world, importante pensar and na therefore força we de need to trabalho em enhance the muitos países workforce no mundo so todo. that Então, we por isso, create precisamos efficient aumentar o processes. fluxo de And trabalho AI para can criar increase processos productivity. Why eficientes. do I E mention a this IA labor pode component? aumentar Because essa in some countries, produtividade. Por que que especially eu European falo sobre countries, isso da we're facing força de trabalho? labor Porque market em alguns shortages, países, and principalmente os it's europeus, really nós an issue estamos for the enfrentando patients that we have not cortes de the right pessoal. Temos people muito to menos the right pessoal time at de the right saúde. E place. esse é um problema para os And pacientes quando não faster temos as decisions, pessoas ideais no examples are lugar e autonomous na hora AI correta. screening,
Em relação às decisões, por exemplo, temos a triagem via autônomo, também temos muitas outras coisas, e inclusive a tomada de decisões apoiada pela IA através de previsões ou ferramentas de apoio a decisões que habilitam a possibilidade de tomar decisões muito mais rápidas. Também tem um estudo de caso global, ainda um caso. É um tema bem novo, diria eu. Eu acho que precisamos impulsionar tudo isso. Vamos falar sobre os desafios e as oportunidades também, claro. Mas, na minha opinião, é o habilitador para fazer com que os processos de diabetes sejam muito mais eficientes. Isso vai reduzir custos na saúde nos próximos anos. E isso é muito importante. Aqui podemos ver que se prevê o progresso da doença somente para o diabetes tipo 2 economiza 25% dos custos. E ao reduzir esses custos, podemos economizar outros 3 milhões de dólares por 10 mil pacientes. É um número muito expressivo. Também na melhora da eficiência da triagem, por exemplo, na parte do diabetes, mostrou um custo-efetividade com o aumento dessa taxa. E esse aumento é de 11 mil dólares, que está bem abaixo da vontade de pagar. Então, isso também aumenta o retorno dos pacientes. Nós também vemos que o modelo aumentou a adesão dos pacientes a 50%, levando a uma economia anual de mais ou menos 2,2 mil dólares por paciente. E a redução das admissões hospitalares também podem se economizar aí mais ou menos em 1,4 bilhão a cada 100 pacientes. Então, já existem alguns estudos, mas tem outros estudos por aí que estão chegando, que já estão criando evidências, criando evidências sobre o uso da IA para a prevenção das doenças nos pacientes com diabetes. Quais são as oportunidades e os desafios? Bom, vamos começar com as oportunidades, então. Nós temos a oportunidade de ter precisão na parte da medicina. Eu não quero ler todos os pontos, a gente vai poder discutir depois, tá? Nós também temos as ferramentas de saúde, que pode chegar também a populações muito mais remotas ou que não são tão beneficiadas, e também são usados para grupos com menos ingressos e também região rural. Então, como podemos criar essa equidade na saúde usando a IA em diferentes regiões? A previsão, como eu já falei sobre isso, né? A IA prevê o início da diabetes, as complicações da diabetes, pode identificar as intervenções precoces para alguns indivíduos de alto risco. A personalização também é muito importante, porque apoia a saúde personalizada. Por exemplo, planos de atividade física, monitoramento da glicose no sangue, também meios de tratamento individualizado, e isso tudo devemos levar em consideração. Que, no geral, nós também podemos saber que temos uma grande oportunidade aí para a colaboração também, para aumentar a diversidade da inclusão, oportunidade para criar uma confiança a longo prazo, que é um tema muito importante em relação à IA. Podemos reduzir os riscos, aumentar a resiliência, e também podemos. E o que nós falamos, né? Se a gente pode medir, a gente pode fazer. E com esses dados podemos fazer ou criar regulamentos futuros. E isso tudo é uma grande colaboração. É uma grande colaboração para ter uma criação compartilhada e de valor. Essas são as oportunidades, mas também temos desafios, e eu não quero esconder esses desafios, por ser um campo novo, especialmente no diabetes, especialmente no setor da saúde também. Na verdade, a gente sempre tem que estar com os dois olhos abertos para ver como os outros setores estão usando a IA, certo?
Então, no nosso setor, a gente também pensa que tudo é tão complexo que a gente não pode usar em outros focos, então a gente fica dando voltas às vezes, certo? Mas em alguns temas, talvez não seja tão importante. Mas nós temos o desafio da privacidade de dados. Como podemos diminuir ou mitigar essas estratégias? Talvez desenvolver modelos de aprendizagens federados, fortalecer a cibersegurança e também uma parte estricta de privacidade. Então, sim, temos desafios, mas eu não quero falar sempre sobre os problemas, mas quero falar sobre as soluções e que sim, existem soluções. E então nós precisamos encontrar maneiras, formas de mitigar essas estratégias e tirar esses desafios, eliminar esses desafios. Nós temos que ver como mitigar, temos que desenhar ferramentas de desenho que possam entrar dentro da parte clínica, algo que também possamos mostrar os resultados da IA, que sejam transparentes, que possamos explicá-los, por exemplo, para usar a IA para apoiar e não substituir a tomada de decisões clínicas. Se vocês conhecem alguém que esteja usando a IA agora, é muito bom para aumentar a produtividade, criar ideias e também estruturas, mas nós temos que estar neste tema para poder encontrar as áreas onde a IA não está ao nível que estamos esperando ou precisando. Aqui tem alguns outros desafios, como também os vieses no algoritmos da IA, e também que alguns têm uma qualidade de dados muito pobre. Temos que ver que a IA está coletando todos os dados sem levar em conta a qualidade. Então, sim, vai ter erros no algoritmo, porque se estamos colocando a informação mal, a informação que vamos receber também não vai ser a correta. Então, temos que ver como criar ou, pelo menos, diminuir este tema. Nós temos que garantir que tenhamos conjunto de dados representativos, temos que ter uma auditoria regularmente, especificamente para o México. A estratégia e a proposta foi abordar os temas com a Lei de Proteção de Dados e estabelecer uma base de dados manejada pelo governo. Então, tem algumas ideias aí que alguns outros países da América Latina poderiam usar como plano ou como primeiro passo ou até mesmo em outra direção que seja totalmente personalizada para isso. O outro desafio é a não adesão. O que podemos falar aqui é sobre talvez desenho, que sejam simples, né, o designer. Por exemplo, o que possa facilitar a vida do usuário, talvez até mesmo a transmissão por voz. E depois, o último desafio estão as lacunas, as brechas na lei, as perguntas sobre as responsabilidades em caso de erro médico ou má prática. Não fica claro quem é o responsável quando a ferramenta da IA contribui num erro do diagnóstico, mas tudo isso pode ser resolvido, talvez com uma definição de responsabilidade legal. Se desenvolva, se desenvolve alguma regulamentação para a IA na área da saúde. Isso é muito importante para o futuro. E agora, voltando para o marco da América Latina, infraestrutura, os desafios e alinhamento global. Nós analisamos que os países da América Latina têm umas barreiras específicas, uma estrutura limitada, tem uma disparidade do acesso à saúde e também da informação. Então, no entanto, a IA apresenta muitas vantagens estratégicas para poder superar essas barreiras através da automatização, também e também algo com baixo recurso. Bom, passando para o quinto capítulo, que é a parte da ética, isso realmente é algo que, na minha opinião,
o fator de risco mais importante em relação, por exemplo, se alguém diz não queremos entrar mais na IA, não queremos mais a IA. Poderíamos começar uma discussão ética antes de ter essa sensação do que realmente a IA possa fazer. Então, temos que enfrentar desafios, estar preparados para determinar algumas perguntas éticas, certo? E isso não se trata somente de usar tecnologia inteligente, mas de tomar decisões éticas inteligentes para saber como, onde e por que a usamos. Então, temos que formular tudo isso claramente, onde vamos usar, como vamos, então, como, onde e por quê. E logo vamos enfrentar essas discussões éticas, porque o que é importante, o equilíbrio é essencial. Temos que aceitar os benefícios da IA, vendo os benefícios e aceitando os benefícios, e também a supervisão ética é necessário, é preciso. Temos que considerar constantemente as circunstâncias éticas para qualquer aplicação, a privacidade de dados e o uso ético de proibir em relação aos direitos humanos e os direitos sociais. E a ética, por desenho, é crítica. O pensamento ético deveria ser construído dentro do processo da IA, desde o desenvolvimento até o lançamento e não depois. What looks like the regulation trends in Latin America and Mexico? Parece uma We see the tendência de landscape in regulamentações America, na América Latina e we vocês see that they are developing national AI strategies, podem ver o panorama na América Latina e estão desenvolvendo uma but nova overall estratégia we see it's nacional, still very new and not mas relevant o to que vemos America. continua sendo muito novo e subdesenvolvido em New policies comparação should be com outros practical and países. tailored to Latin America's healthcare systems. E Mm, deve estar feito sob medida para os sistemas da América align Latina. innovation with regulation, in my opinion, Latin America needs both. Para alinhar com a regulamentação, latino-americana precisa dos dois, Regulations, a regional tanto regulamentação approach nacional for do AI, país e também but it's regional, hard. com Different countries um have foco different regional priorities and compartilhado, resources, and maybe there is an mas opportunity diferentes that we países learn têm from each diferentes other recursos e and isto discuss pode how ser they uma may oportunidade de place aprenderem AI entre si together e in the Latin discutir America, Latin como region, and this podem calls for colocar a diplomatic IA coordination em and funcionamento na international região. cooperation. E tudo isto exige uma coordenação diplomática e uma What are the vigilância policy internacional. implications in the end? Quais são as implicações So, que temos aqui? regulatory frameworks must keep pace. That's O one marco key regulatório deve implication. estar no seu We lugar have a need for e flexible uma regulation that can implicação-chave evolve as é AI que tools are temos a updated and necessidade de uma refined over regulamentação time. flexível We have que faça com transparency que and as ferramentas sejam explainability, which I atualizadas com already o passar do mentioned. So we tempo need e se to treinem. place this idea Precisamos de or this tool transparência in a proper e way. poder We need to explicar. Devemos must be explicar transparent estas and ferramentas explainable. em um ponto Data onde data sejam privacy and explicáveis, ethical use transparentes. is a must for policymakers O that uso de dados e a must be privacidade é um ensured, dever para os and we que need to fazem think and políticas discuss e tudo early isso on deve ser garantido. concerns E também around bias, precisamos discrimination discutir and data ownership. That precocemente, must be transparent, ter explainable, discussões and sobre we a need propriedade dos interdisciplinary dados, collaboration que deve ser in transparente, the e sector, precisamos de colaboração within interdisciplinar nos within the setores, sector, dentro within de the cada um different dos setores, stakeholders of the healthcare dentro system, das partes within the value interessadas chain of no diabetes sistema de patients, saúde, and so até mesmo and com across cadeias the de countries, valor so that we may de learn from each pacientes de other, diabetes e because em todos os I países, think que AI can aprendam help entre in si. diabetes in every single country, Eu acho que a IA in pode every ajudar diabetes em cada patient país journey em relação ao that diabetes, must em be cada should be paciente ensured. e também na trajetória de And cada the paciente. use of AI should be E combined tudo isso deve estar by equity disponibilizado. access O and uso by da IA clinical deve support. ser, We need deve ter really acesso e apoio to clínico. Nós também convince precisamos de equidade. clinicians Precisamos and realmente patients to use convencer AI, os médicos de that que devem and utilizar a IA policies must safeguard the clinical autonomy
As políticas devem proteger a posição clínica, os profissionais da saúde, e a IA não está substituindo eles, mas sim pode complementar se for utilizada de uma forma inteligente e pode melhorar muito o acesso, sobretudo em termos de nas populações mais vulneráveis, na minha opinião, porque podem ajudar a criar infraestrutura e uma melhor estrutura de saúde e uma melhor saúde para as pessoas que não têm os mesmos privilégios do que outras. Por isso, minhas reflexões finais são as seguintes: precisamos escalar a IA para ter um impacto na América Latina. Devemos ter um potencial transformador e um impacto no mundo real. Podemos usar analítica preditiva melhor e no planejamento, e podemos otimizar os recursos e também, como mencionei anteriormente, para mim, a IA na área da saúde, sobretudo em relação ao diabetes, é a parte no futuro para um investimento sustentável na saúde. E voltando às minhas primeiras palavras, é um investimento inteligente investir na IA, porque realmente paga e vai deixar uma marca econômica, social e um valor à sociedade graças a que vamos ter uma melhor saúde. E, na minha opinião, tudo isso lutará contra a carga gerada pelo diabetes, que realmente está entre 1,2% e 1,7% do PIB dos países latino-americanos. Isto é bastante emocionante. Acho que é um choque que nós devemos começar a lidar. Estive no Brasil e me convidaram a falar com o assessor do presidente Lula. E vimos que o custo das doenças gera uma carga de 8%, de 8% do PIB, multiplicado por 3, chegaríamos a praticamente uma quarta parte da renda, da receita, e nem sequer estamos levando isso em conta para o futuro. Portanto, meus pontos aqui de conclusão, que já foram mencionados, é que devemos investir em infraestrutura, na disponibilidade, devemos ajudar a abordar o cuidado, porque a maioria dos países estão em etapas precoces, devemos escalar o cuidado do diabetes, e tudo isso exige não somente tecnologia, mas também capacidade de adaptabilidade. E quando conectamos essas estratégias, a América Latina poderá unificar o atendimento em saúde e podemos ajudar a cuidar dos pacientes. Muito obrigada pelo tempo de vocês e espero ter uma discussão em relação a isto. Muito obrigado. Thank you very much, Dr. Oswald. Very interesting. Muito obrigada por suas palavras, Dr. Oswald. Eu acho que foi uma revisão muito importante da IA aplicado no diabetes. Acho que foi bem clara a sua apresentação. E temos duas perguntas para o senhor. A primeira é de Esteban Morales. O senhor abordou uma parte disso. Mas vamos dar um pouco mais de detalhes a essa pergunta. Que considerações éticas devemos levar em conta quando utilizamos IA, ferramentas de IA no diagnóstico? Essa é uma pergunta para mim? Sim, senhor, para o senhor. Será que pode repetir, por favor? Porque meu computador está praticamente sem bateria e tenho que mudar para o celular. Será que poderia repetir? O senhor já abordou uma parte disso, mas talvez o senhor possa aprofundar nessa resposta. Esteban Morales pergunta: que considerações éticas devemos ter quando utilizamos ferramentas de IA em diagnóstico?
there are so many different aspects of Sempre ethical discussions. essa é uma boa discussão. Do Tem we muitos can we aspectos em relação à discussão force someone to ética. share the data, as an example? Podemos, por exemplo, Should we forçar force alguém a someone compartilhar if we esses know dados? AI can E definitely devemos forçar find out alguém se sabemos que a IA which patients are at risk? And can pode we, saber quais how do we pacientes get estão em to risco use this data? Can we e use this personal como data? Shall we podemos use usar this esses personal dados, data? como Shall we use usar esses dados only pessoais, se devemos usá-los ou não, ou se data simplesmente anonymized? So podemos usar these are dados? ethical. Yes, Eu acho que we esta é are uma not questão ética que devemos listening to you. discutir. Okay, we can see. Ah, paramos de ouvir o Yeah. senhor. Sorry, I needed to change to the mobile. Agora Can you see passei me? para o celular, desculpa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Does this answer your question? Yeah, maybe you Isto can responde talk à sua some pergunta? about Sim. benefits of Talvez o those senhor possa people falar um that pouquinho sobre share o their benefício data das or pessoas who que participate in compartilham seus the dados ou que databases participam for the nas bases de dados diagnosis. So should Yeah, they have para o benefits? diagnóstico Yeah, that's, e o that's benefício something que what tudo isso I gera, heard né? about. Sim, We are isso é sharing uma so coisa much que já data, right? ouvi All over the place. e Um, estamos and compartilhando muitos coming dados. up to health, we E are se skeptical. And voltamos this à saúde, skepticism somos should um be pouco reduced. céticos, We are né? all wearing this Isso quer wearables dizer here, que sempre tracking the estamos, data, de and alguma forma, why shouldn't considerando we get variáveis, use out of analisando it, dados. right? And if you would Por que get não earlier aproveitar isso ao diagnosed máximo? by diabetes, then you can act Sobretudo earlier, porque se temos um then the diagnóstico survival de rate will diabetes, increase, the costs a will taxa lower, de sobrevivência vai aumentar e o custo vai ser that's muito a menor. win-win situation for everyone, for the society, É for uma us, situação and de for ganhar-ganhar para a yourself. sociedade, para nós Thank you very much. We e have para an nós anonymous mesmos. question Muito that says, obrigada. Temos what uma would be the pergunta impact anônima que in diz o sustainability seguinte: goals of using qual AI seria o that impacto consumes huge amount nas of metas de resources? sustentabilidade utilizando Wonderful IA, question. que consome grandes quantidades de Because recursos? Ah, essa é uma yeah, we excelente are dealing pergunta. as Wi-Fi Institute also with impact analysis, where we Sim, nós analyze como what is the instituto impact estamos on vendo o impacto e estamos environmental, analisando the environmental impact, the societal o impact. And impacto yes, we see that the using of AI is nas sociedades e vemos que incredible a energy IA intensive, right? tem And uma therefore we need to energia find ways as incrível well. e But I por think isso that devemos encontrar formas that with all the green energy and other aspects, there are e devemos solutions. I trabalhar com toda don't a only energia want to see the verde problems, e but outros aspectos. so it's a challenge, but there are solutions E in eu acho place que esse é how um to grande deal with it, that desafio. we have a green energy Temos soluções, transformation. temos uma Thank you very much. transformação We na have energia another limpa. question Temos by outra Murad pergunta Said. Could you de please Murad share some Said. best practices Será que o using senhor AI poderia to improve compartilhar as access melhores to the best práticas healthcare, utilizando IA para close the melhorar gap o and acesso get a better uma outcomes for melhor patients atendimento with em saúde, diabetes? diminuir as lacunas e ter Best melhores practices. resultados com os pacientes com I diabetes? mentioned some about the global. Em relação às You have práticas, seen mencionei on algumas the aqui slide já. the global Vocês viram em um dos slides the global numbers, the global insights. os And números what I'm globais. impressed of is really what I E o read que me out of the surpreende European é countries, how AI can realmente help to como os reduce países hospitalization europeus and also veem the visit of como the a IA physicians. pode And reduzir this a is something internação what I e really, também a it's visita aos time médicos. saving, E it's isto cost é uma coisa que saving. realmente poupa tempo, It's not, custos it's the same or even better quality. And this is e for me one of não é the igual. E most acho que é de impressive melhor aspects qualidade e acho que that esse é um dos aspectos mais what incríveis AI can help in diabetes. Thank you. So, do you have de como pode are you ajudar a aware IA. of any study, economic study Vocês that sabem sobre algum analyzes estudo the impact of econômico the adoption of que AI analise o on the impacto da costs adoção for da the IA system in reducing hospitalizations and improving no healthcare sistema for people with diabetes? Unfortunately not, para but we ver are ou melhorar a trying to work on this saúde because I think this das would be pessoas com really a game diabetes? changer also Sim, estamos trabalhando in nisso. in
esta seria uma mudança total do jogo na política, e mencionei no começo que aqui temos um investimento inteligente com os comestíveis, mas as pessoas que devem ser convencidas de que é um investimento inteligente e no diabetes é o PIB. Nós vemos 1,7 com impactos no PIB. Se tudo isso se aplica e se reduz em 5 pontos do PIB e multiplicamos em 0,2 no PIB, portanto, temos um valor de 1 bilhão. Portanto, precisamos desta evidência justamente para poder ajudar os tomadores de decisões para dizer o que podem fazer. E tudo isso gera um grande impacto na inovação. Quais são suas considerações em relação ao uso da IA nos celulares para atendimento em saúde e também essa brecha que aumenta no bom ou no negativo controle da saúde? A sua pergunta seria quais são os incentivos para as pessoas que usam os dispositivos portáteis? É aumentar, diminuir as brechas para as pessoas que têm acesso a celulares e não à saúde, em comparação com os que não têm acesso a esses mecanismos que podem utilizar a IA para tomar cuidado com a saúde deles. Ah, sim, entendi a pergunta. Este pode ser um dos pontos mais tristes no mundo. Vemos que as pessoas de menos renda têm menor expectativa de vida. E eu acho que isto é importante. Se temos mais cuidado do que riqueza, com certeza utilizarão esses recursos portáteis e melhorarão a sua saúde. E também vemos que tem um risco, porque tem um gap na equidade que está mais próxima. E tudo isso deve ser importante para os tomadores de decisões e ver como lidam com isso, porque isto muitas vezes não é controlado de uma forma inteligente e tudo isso pode levar a uma maior diferença, um maior gap. Sim, eu acho que tudo isso nos deixa pensando ou nos continua deixando pensando no México. E a pergunta final seria: qual seria a principal barreira regulatória que o senhor vê nas leis dos países, sobretudo no México? Olha, deve ter uma vontade de fazer isso. Primeiro, não somente no Ministério da Saúde, mas posso dizer que a IA deve fazer parte de todas as políticas. Investir na IA, em diabetes e na saúde, isso deve estar em todos os lugares. E com certeza, isso permitirá, e é isso que eu aprendi, especialmente na América Latina. Devemos criar narrativas para diferentes políticas ou áreas de políticas. E por que não o Ministério de Trabalho? Não sei se existe no México, por exemplo, mas por que essa pessoa não apoia a ideia de apoiar a saúde, a IA? E temos muitos argumentos para isso. Por exemplo, ganho na produtividade.
e outros aspectos em cada um desses tópicos. E por que o presidente deveria investir na IA? Sim, porque o Ministério do Tesouro, da Fazenda, tem a oportunidade de traduzir essa carga econômica, de levar isso de 1,7 a 3 ou a 3,1, e nós vamos ter maior crescimento, mais desenvolvimento, e com mais crescimento vamos ter melhor economia. E é isso que eu gosto. Eu acho que precisamos explicar que o investimento em saúde e o investimento na IA e o investimento em diabetes são inovações, e devemos fazer isso em sistemas, produtos e processos. Se realmente a gente lança essa inovação e conseguimos dizer que tudo isso vai significar uma melhor saúde, então a produtividade vai gerar um maior PIB, e se temos maior PIB, vamos ter maior espaço fiscal, e mais espaço fiscal pode ser reinvestido. Portanto, eu chamo isso um ciclo positivo de feedback no investimento em saúde. Mas tudo isso está na mente dos tomadores de decisões. E aqui podemos agir juntos. E depois as partes interessadas em regulamentação podem discutir isto muito mais. Muito obrigada. Estou tomando algumas notas aqui. Vou fazer uma conclusão final sobre a discussão muito interessante de hoje. Antes de mais nada, a IA está em todas as partes, não devemos ter medo de utilizá-la. Sobretudo no atendimento em saúde, que deveria ser uma das primeiras abas, e também que devemos promover seu uso não somente no diabetes, mas também em outras doenças, porque tudo isso vai gerar um feedback positivo em termos de saúde, em termos de produtividade, e os governos podem implementar essa IA não somente na saúde, mas também na vida cotidiana. In all of the country's life, e em todos os países e na vida dos países. E a IA não vai substituir os médicos, mas sim vai complementar nosso trabalho. Devemos ser muito inteligentes com seu uso para que possamos tirar realmente proveito. Essas seriam algumas das conclusões. Não sei se o senhor quer complementar com mais alguma coisa. Não, o meu único comentário seria que podemos usar o impacto que tudo vai ter essa IA nos temas econômicos, na sociedade, na produtividade, que já mencionamos, e na redução da carga econômica ou socioeconômica, porque, na minha opinião, é por isso que nosso chanceler entendeu que a saúde é uma área que deve ser controlada. E esta seria uma conclusão para todos os países. Os líderes dos países devem garantir essa carga econômica. E devemos ser suficientemente rápidos, porque estamos enfrentando muitos problemas e devemos pensar nisso. Seria um tópico-chave. Muito obrigada, Denis. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou quem vai se encarregar do encerramento da sessão. Caso contrário, gostaríamos de agradecer ao público em espanhol e também em inglês por se conectarem a este webinário. E agradecemos em relação à Academia Nacional de Medicina e também à FIFARMA. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada pelo convite, por terem me recebido, e que tenham um excelente dia e um excelente final de semana. Muito obrigada.